Salve pessoal da Tatame, muito boa noite. Estamos aqui para mais um Resenha Tatame. Dessa vez, edição de número 35, e eu estarei aqui ao longo dessa hora conversando com o campeão absoluto da DCC 2022, Yuri Simões. Vai falar tudo sobre a conquista, o tricampeonato dele no evento e o primeiro absoluto. Eu vou colocar ele aqui no bate-papo. Fala, Yuri, tudo bem? E aí, Iago, tudo bem e você? Tudo certo. Agora está aproveitando um pouquinho, né, a conquista do título, tirando uma folguinha merecida, né? Pois é, cara, foi merecida mesmo. Muito trabalho, agora tô dando uma recuperada aí na carcaça, no corpo. Corpo, mente e alma, né? Dando uma recarregada nas energias. Isso aí, é importante, muito importante. E, Yuri, para a gente poder começar aqui nosso bate-papo, cara, absoluto da DCC é sempre um sonho ali dos atletas, principalmente da categoria mais pesada, né? Você tinha lutado uma vez só o absoluto, não foi em 2015? E parou na Isso, semi para o Calazans, que acabou sendo campeão foi isso naquela aí. edição. Como é que foi, cara, essa conquista para você? Já conseguiu cair a ficha? Cara, ainda tá caindo a ficha. Foi uma conquista, assim, muito incrível, assim, porque né, a gente sabe que é o maior título do jiu-jitsu, o maior título do esporte que eu luto profissionalmente. A minha vida inteira venho lutando jiu-jitsu e grappling. E, pô, pra gente poder conquistar isso aí depois de uma vida inteira de trabalho é algo assim, pô, surreal. Então, sou muito grato. Assim, ao mesmo tempo que é difícil acreditar quando eu olho para tudo que eu treinei, assim, tudo que eu sacrifiquei, fica fácil acreditar. Mas, assim, eu digo que é difícil porque, pô, uma coisa que a gente cresce, que a Yuri, gente... o seu áudio só tá um pouquinho baixo. Tá me ouvindo? Ah, Tá me agora ouvindo? tô. Aham. Ó. Não, então, eu tava falando que, tipo assim, ao mesmo tempo que é difícil de acreditar que eu conquistei esse título, pelo fato de ser um título tão almejado no meu esporte, né, assim, e um título que, pô, desde que eu sou pequeno, assim, a gente sonha só em ter, ao mesmo tempo é fácil de acreditar porque eu sei o quão duro eu trabalhei para estar aqui, entendeu? Então, alô, Thiago? Tô ouvindo. Ah, eu te É que você perdi na tava em... câmera. Não, é que Então, você tava em tela cheia aqui. não, tranquilo. Você quer que eu repita tudo? Você quer que eu repita tudo? Não, pode continuar. Onde você parou? Não, então, é, muita gente, né, às vezes passa a carreira inteira tentando conquistar esse título, não consegue. Vários grapplers de nome aí, vários lutadores de jiu-jitsu renomeados. E, pô, eu tive a felicidade de conquistar mais esse título da DCC. Esse aí mais especial ainda por ser absoluto. E, cara, não foi um título que veio fácil, não só pela chave em si, que eram só atletas, porra, extraordinários, mas por tudo que eu, né, passei, especialmente depois do último ADCC, onde eu tive uma lesão seríssima, né? Fiquei 3 anos aí voltando, né, escalando a montanha do grappling de novo para chegar a conseguir conquistar aí o maior título da minha carreira. Então, surreal a sensação, mas pô, muito gratificante por tudo que eu passei. Não, e você é um cara que conquistou, né, seu terceiro título no ADCC em três categorias diferentes, né? Eu acho que isso dá um peso ainda maior para o seu feito, né? Você ganhou até 8-8, É, 9-9, né? E agora o não, absoluto. é absurdo. Então, é uma trajetória incrível dentro do evento, né, Yuri? Cara, com certeza. Acho que, tipo assim, melhor só se eu conseguisse ganhar ali o peso, né? Que eu acho que me tiraram aqui naquela luta ali do peso. Muita gente concordou comigo, mas assim, não tenho o que reclamar também, não. Eu tô feliz com a minha performance, eu dei o meu melhor ali, né? Eu consegui ganhar de atletas fenomenais aí no esporte e consegui conquistar o maior título do jiu-jitsu. Então, para mim, eu só tenho a agradecer aí, pô, a Deus, ao meu treinador, né, ao meu time, minha família, patrocínio, todo mundo que me ajudou, os fãs, né? Porque sozinho eu também não iria conseguir conquistar isso aí, não. Acho que o É. cara que chega e conquista e fala que foi só por ele e tal, também não é certo, né? Apesar de a gente estar ali lutando sozinho na hora, teve muita gente ali por trás ajudando, né, para você chegar O ali naquele suporte, momento. né? Então acho que não,
não pode esquecer disso também. E falando um pouco, né, agora assim, das lutas ali, você reencontrou o Nicolas Meregali na final e Foi. você tinha perdido para ele na decisão dos árbitros nas quartas de final da categoria, né? Isso. Como é que você esperava ali? Você até citou agora há pouco a derrota. Você, não sei se você já conseguiu rever a luta, mas você acha, o que você acha ali daquela batalha contra o Nicolas, primeiro nas quartas da categoria? Cara, primeiramente ele é um atleta muito duro aí, pô. Acho que o currículo dele aí, né, o histórico dele desde que ele chegou na preta, principalmente, fala por si só. Ele é um cara muito perigoso. Então, as duas lutas foram muito duras, né? Mas eu acho que eu fui superior nas duas lutas. Na segunda, devido a ter a pontuação negativa da parte dele de não poder puxar para a guarda, ele fez isso duas vezes. Acredito porque ele sabia que ele ia ser derrubado eventualmente, né? A minha parte em pé é mais refinada do que a dele, isso aí é fato. Ele é um atleta muito perigoso, então foram duas lutas duras. Porém, acho que na primeira luta eu ganhei porque eu cheguei próximo de derrubar ele algumas vezes. Ele chegou a cair no chão, caiu sentado uma hora e virou de costas, outra hora acho que ele caiu meio que de joelho, se eu não estou enganado, e apoiando as mãos, e levantou rápido também, ele era bem arisco, e acabou saindo. Mas, assim, além disso, dessas quedas em si, eu fui o cara que estava, acho que, ditando o ritmo da luta, né? Tava impondo o meu ritmo a luta inteira, e eu não entendi, cara. Tiveram pessoas dentro do evento, né, assim, de nome dentro do evento que também não concordaram com a decisão. E, cara, todo mundo que veio falar comigo, tanto no estádio por mensagem, eu não tô nem contando com amigos meus ou pessoas que me conhecem, não. Todo mundo concordou. Eu acho que quem entende, tem um mínimo de entendimento aí de regra de grappling, né, de jiu-jitsu, eu concordaria também. Mas a revanche, o resultado né, da revanche não poderia vir numa situação melhor do que na final do absoluto aí. Foi uma grande oportunidade para mim, né, conquistar essa vitória em cima dele aí depois dessa derrota meio que controversa. E falando ali da final agora, esse fator, você disse que ele puxou porque ele acha que. Ele pode ter achado, né? Que assim, seria derrubado em algum momento, e aí ele puxou para a guarda. Você acha que o fator experiência também, porque o Nicolas ele começou a treinar, né? A focar no Gui agora, esse ano, e você já é um veterano de ADCC, você já tem toda uma estrada ali. E assim, tem um desgaste, vocês vinham de lutas na categoria, luta no absoluto, você fez uma guerra com o Cyborg ali na semifinal. O fator experiência ali, de saber cada detalhe da regra, você acha que foi também fundamental para um ponto a seu favor na Eu decisão? acho que não, acho que talvez, porém eu acho que não no caso assim, a gente está falando das duas punições, né, de puxar para a guarda. No caso seria se ele sabe disso ou não, né? Porque foi isso que Uhum. custou a vitória dele. Eu tenho certeza que numa final de ADCC, né, ele treina com o Dana Reca, um professor, um cara aí, né, excepcional no mundo do jiu-jitsu, muito técnico, muito entendido das regras. E eu acredito que, pô, ele indo para a final, ele com certeza sabia. E o que eu acho que comprovou que ele sabia é que, beleza, mesmo que ele não soubesse que nos primeiros 10 minutos da luta, ele achasse que ele não fosse punido se puxasse para a guarda. Mas ele puxou de novo depois dos primeiros 10, e aí com certeza ele sabia que seria punido. Então acho que o motivo mesmo dele ter puxado foi o receio de trocar, né, assim, disputar pegada em pé, trocar queda comigo em pé. Foi o maior motivo. E também dele acreditar assim, vou puxar ele, eu vou conseguir raspar, entendeu? Quando tiver valendo ponto, eu vou conseguir raspar, cair por cima. Porque ele viu na primeira luta que quando ele me puxou, ele não arrumou nada também, ele não conseguiu chegar nem perto de nenhum ataque que fosse me pôr em perigo, ou nenhuma raspagem ou nada assim. Na segunda luta, na hora do ponto, eu estava jogando mais solto até para tentar, né, capitalizar em um erro dele, mas ele joga bem certo, ele não erra muito. Então, eu acabei caindo por baixo quando não valia ponto ali.
Mas aí, tipo, ele já estava com uma punição, voltou a luta em pé, eu comecei a imprimir o meu ritmo, comecei a chegar já no single leg, já estava começando a chegar mais próximo ali da queda, e ele puxou para a guarda de novo no final, e eu já sabia que ele né, já estava para trás com esses 2 pontos, já estava no final de luta, ele com certeza já estava fadigado do ritmo que a luta estava indo, e eu, né, fui mantendo o ritmo para tentar passar ali, mantendo a agressividade por cima. Lógico que é difícil, porque ele tem uma guarda de alto nível, um cara muito, muito bem preparado, né, um atleta muito bem treinado, mas assim, eu acho que eu fui superior em todos os aspectos da luta, tanto na primeira luta quanto na segunda luta, principalmente na segunda. E eu senti muito também que ali naquele segundo momento, quando ele puxa para a guarda, é o que você falou, às vezes queria tentar te raspar e tal, a gente não sabe a estratégia dele, mas eu senti que ali a primeira metade da luta estava ainda muito tenso ali entre vocês, muito disputado, mas na segunda virada ali, que ele toma a punição, eu acho que você consegue ficar muito mais confiante ali, você dominou muito bem a situação e foi minando ele mentalmente também, né? Porque tudo que ele tentava, você conseguia bloquear. E isso foi fazendo muita diferença, né? Só cortou um pouquinho da sua primeira pergunta, travou 2 vezes, Thiago. Oi, Iago. Ah, Repete aí, perdão, por favor. não. O que eu falei é que assim, na primeira metade ali da luta, quando ele puxa para a guarda e toma punição, a luta ainda ficou muito tensa ali, vocês disputando posição, ataque. E no segundo momento, quando ele puxa para a guarda e leva a punição, eu acho que ele sente um pouco isso e você cresce muito mentalmente também. Eu acho que aquele sprint final que você viu, pô, faltam 10 minutos para eu virar campeão absoluto e você foi minando muito os ataques dele. E eu acho que isso foi abalando também a mentalidade ali, né? Porque é difícil, Exato. você tá numa final de absoluto, você tá tentando atacar e o adversário consegue te bloquear, você acaba ficando sem saída, né? É isso aí. Cara, eu acredito que foi muito similar também com a luta com o Felipe Pena na final de 2017, com exceção de que o Felipe ficou trocando em pé até o fim, e eu comecei a chegar nas situações assim, né, favoráveis em pé, nas entradas de queda, ganhando posições melhores e eventualmente conseguir a queda. Eu lembro que quando eu caí por cima também teve um pouco dessa sensação assim de tipo, cara, assim, do Felipe na época, tipo, pô, tentei tudo aqui e agora já tá no final da luta, e isso foi me fazendo crescer porque eu tava bem preparado. E foi bem parecido dessa vez, com exceção de que o Nicolas, ele puxou, né? Então ele acabou, tipo assim, ao invés dos pontos virem com a queda, acabaram vindo aqueles 2 pontos negativos pela guarda dele, mas o último ali já veio no final também, faltando acho que 4 ou 5 minutos, 5 minutos de luta, É, né? E para acabar. E eu acho que foi aquela mesma sensação assim de frustração, de tipo e ter tentado tudo e não ter dado certo, e eu tava no mesmo ritmo tentando colar, sabe? Acho que seria interessante se tivessem 10 minutos a mais ali, porque eu tenho certeza de que eu iria cair numa posição melhor por cima ali, porque eu tava continuando com o meu ritmo e eu tava sentindo assim no final, né, como é que os ataques dele, a pressão, tudo diminuindo, e eu estava continuando com aquele mesmo ritmo. Então acho que com o tempo eu iria conseguir obter uma posição melhor ali por cima, eventualmente pontuar, etc. muita gente questionou, assim, não na sua luta, no caso, mas no ADCC como um todo, que, por exemplo, a luta do Kainan, que ele levou 7 ou 8 punições, ele contra o Craig Jones, que ele estava ali por cima, trabalhando. Eu É, também. teve algum ponto, assim, de conversa do ADCC? Você chegou a ficar com receio de sofrer alguma punição quando estava por cima ali na luta com o Nicolas? Cara, isso aconteceu comigo várias vezes, né? A gente sabe que lá os caras fazem que muitas das vezes assim o que o povo quer, ou às vezes até o que eles na hora eles decidem, se eles quiserem que vá prorrogar a luta ali com 10 minutos a mais, eles vão tentar fazer que isso aconteça. A gente já viu isso na história da DCC, isso aconteceu várias vezes. Mas, cara, isso aí comigo mesmo já aconteceu em 2015 com o Kina. Eu tava atacando, eu peguei as costas dele, botei ele para baixo. Ele tinha tomado a punição
e os caras foram me dando penalidade. Se eu não me engano, eu tava com 4 pontos na frente, eles me deram 3 penalidades. E eu tava, se você olhar a luta, eu tava era o único atacando, tendo iniciativa de ataque. Então, isso acontece, cara. Mas assim, eu nunca vi acontecer dessa maneira que aconteceu com o Kainan. Não deu para entender. Ele era o único agressor, ele estava conseguindo, passou a guarda, botou para baixo quando nem precisava botar, que não valia ponto. Então ele estava buscando o combate, e, tipo assim, acho que o próprio Craig, quando saiu, cara, eu vi ele admitindo que seria muito vacilo se tivessem dado a luta, a vitória para ele, porque o Kainan realmente foi superior, e pô, isso é indiscutível. O cara tava assim, se você for falar o que seria melhor, só a finalização, mas se fosse você botar aquilo ali numa situação de defesa pessoal, de rua, enfim, ele conseguiu as posições mais dominantes, a montada, o 100 quilo, a queda, né? Não sofreu nenhum perigo ali, nenhuma ameaça em momento nenhum. Então eu fiquei muito confuso, né? Baseado no que eles estavam dando aquelas punições, e 8 punições. Era nítido que eles queriam fazer a luta ir para prorrogação, ali para o overtime, né? E, tipo assim, talvez até favorecer também um pouco o Craig, né, cara? Porque, bem ou mal, o público gosta do Craig, a galera, ele é um cara legal, carismático e tal, mas assim, eu não vejo assim outro motivo, não consigo entender. Porque até se você fosse falar um erro, o cara cometeu um erro de dar uma punição negativa que não existiu, ou um ponto que às vezes não era ponto, mas, porra, foram 8 punições. Beleza, se eles fossem dar 2 ou 3, acho que tá tranquilo. Iria ser até, porque tiveram momentos que o Kainan deu uma parada, tudo bem, 2 ou 3, mas, pô, 8, chegou uma hora que o Kainan tava lutando contra ele mesmo na luta, né? Ele tava lutando contra si próprio, e, pô, acho que quem tem jiu-jitsu que viu ali, cara, nem nada contra o Craig, mas acho que acabou torcendo. Acho que quem entende mesmo da regra acabou torcendo pro Kainan, porque, porra, não era justo aquilo que estava acontecendo, Era né? uma injustiça, né? Exatamente. E falando assim, terminando um pouquinho nesse ponto do Nicolas, final de absoluto, o jiu-jitsu, né, ele permite você, às vezes, perdeu para o cara no sábado, mas permite você enfrentar o cara no domingo. Então aquela revanche fica ali rápida de se resolver, diferente do MMA, né? Que você tá no MMA também, você sabe que às vezes você nunca vai ter oportunidade de reencontrar um cara Exatamente. que você Exatamente. perdeu de uma forma É, complicada. E teve aquela sensação, quando você viu o Nicolas chegando na final, você falou, pô, já puxou aquilo lá do dia anterior, foi um combustível a mais, Yuri? com certeza, cara. Assim, acho que o maior combustível era o título absoluto, né? Por si mesmo, mas assim, isso com certeza foi um combustível a mais para mim chegar ali e dar meus 1000% ali e sair com a vitória, porque, pô, eu tive a chance ali de uma revanche imediata, né, contra um cara duríssimo. Eu, tipo, não sabia também quando eu iria poder lutar com ele, entendeu? Então, eu falei assim, cara, juntou a fome com a vontade de comer. Não, e foi legal, porque, assim, são dois grandes lutadores, né? Você tem uma história já absurda no ADCC, ele tá chegando agora já tem uma história no Jiu-Jitsu, mas tá chegando no ADCC. E foi muito bacana o pessoal poder assistir. E agora, 2024, né? Você tem a famosa super luta da DCC, Gordon Ryan. O que você espera aí pela frente? E faltam 2 anos, muita coisa ainda para acontecer, né? Mas já está naquela expectativa para o combate? Cara, agora eu só tô pensando em descansar mesmo. Eu trabalhei Merecido. muito duro. Eu trabalhei muito duro, Iago, para esse ADCC. É aquele trabalho duro sem garantia, né? Todo dia ali você tá trabalhando, você tá. Porra, todo dia eu tava treinando com dor, lesão aqui, lesão ali, vai pro quiroprata, vai pro fisioterapeuta e não para de treinar ao mesmo tempo. Você tá treinando ali por 4 horas todo dia, 5 horas às vezes todo dia, Uhum. né? E é um trabalho contínuo por muito tempo. E quando passa, você só quer recuperar. Mas assim, eu já lutei com o Gordon 4 vezes. Ah, no papel eu perdi todas as vezes, mas se você for ver, minha primeira luta com ele, eu lutei no IBI.
que é um evento que você luta 10 minutos sem ponto e tem um overtime. No IBI, como é que se fala? No tempo de regulamento normal, assim, nos primeiros 10 minutos, eu passei a guarda, se eu não me engano, eu fiz. Não é porque não vale ponto, mas eu teria feito 7-0. Acho que eu passei a guarda, e raspei e botei para baixo, ou passei e montei, sabe? Não sei se foram 7 ou 9 pontos que eu teria feito nele, eu não sei se foi 0 ou 2 pontos que ele teria feito em mim. Mas eu sei que quando chegou no overtime, no meu tempo, no meu tempo de atacar ele, rolou tipo assim, na hora que eu encaixei o matalhão, ele bateu 2 vezes no matalhão, deu uma afrouxada, porque quando o cara bate já é natural de você aliviar um pouco. E o próprio comentarista do UFC Fight Pass falou: o Gordon Ryan é tap. E nisso ele já saiu, eu olhei pro Ed Bravo, o Ed Bravo, não, 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 é vez dele, é vez dele, foi tudo muito rápido. E ele veio nas minhas costas já, e com 6 minutos eu defendendo o ataque de costas, ele conseguiu encaixar o matalhão e me finalizar. E aquela foi a primeira vez. A segunda vez ele me pegou faltando 30 segundos para acabar o tempo de regulamento. A gente ia entrar no overtime em 5 minutos. Nessa luta eu estava muito mal. A terceira e a quarta foram no mesmo evento, foram no Mundial No Gear. Eu comecei muito bem na terceira luta, né? Eu cheguei até perto de passar a guarda dele, fiquei ali no leg weave, ali, aquela posição, tipo, quando você cai do leg drag com a perna do cara atravessada e você tá meio que passando, indo pro 100 kg. Eu fiquei ali, ele conseguiu, né, repor e me ganhou por ponto. Na final do absoluto, cara, eu tenho certeza que eu ganhei a luta pelo regulamento da BJJF, porque deram uma vantagem para ele que, na minha opinião, não foi uma vantagem, e no final eu deveria ter ganhado uma vantagem porque eu cheguei no norte-sul ali colando, e a regra diz, menos de 3 segundos é vantagem, não diz se é 3 milésimos ou né, 1 segundo. Se você passar a linha das pernas ali, conectar peito com peito ali, tanto no 5 kg quanto no norte-sul ali, é a vantagem. Então, ficou aquilo ali. Então, eu acho que, tipo assim, foi uma crescente os resultados, e eu acho que isso foi me dando também mais uma noção do jogo dele, do ritmo dele, sabe? Fazendo um mapeamento melhor de como ele joga, o tipo de guarda que ele faz, né? Os ataques dele principais. E se você for olhar minha última luta com ele, eu vou matando tudo que ele faz ali muito bem. Acho que ele deu uma até, no final, ele deu até uma exaustão, ele ficou um pouco exausto ali, porque ele passou dos 5 minutos, eu era o único cara bombardeando para passar a guarda, e ele estava meio que repondo, porque ele tinha tentado os ataques todos nos primeiros 5 minutos e não tinha conseguido. Então, aquela luta principal, principalmente, me deu uma ideia boa de o que eu tenho que fazer, sabe? Lógico que de 2018 para cá, tanto ele como eu evoluímos muito, muita água passou, né, debaixo da ponte. Porém, eu senti ali o ritmo que eu preciso colocar e o tipo de luta que eu preciso fazer para ganhar dele. Lógico que eu também tenho que adaptar para a regra da DCC, que é uma regra que eu nunca lutei contra ele. E é um oponente muito duro. Eu nunca, assim, qualquer pessoa que me perguntar, eu não vou negar. Não vou negar que o cara é duro, porque os resultados mostram isso. Ele tá ganhando de todo mundo, ele tá sobrando. Então, se você perguntar para mim se o Yuri de hoje ganharia do Gordon Ryan, talvez eu diria que não. Mas eu tenho 2 anos para me treinar e para dar o meu melhor. E pode acreditar que eu vou estudar ele como ninguém nunca estudou ele. Agora eu tenho 2 anos sabendo com quem eu vou lutar, né, exatamente com quem eu vou lutar. Um cara que eu já lutei antes, eu tenho muita informação aí online para poder, né, estudar ele, tá ligado? Tipo assim, estudar o máximo que eu puder, né, do meu oponente para poder chegar lá e trazer essa vitória aí pro Brasil. Não, com certeza. E ele esse ano, né, quis participar da categoria também, algo inédito até então na DCC, em mais de 20 anos. Você pensa em pedir isso para o Mo ou vai focar exclusivamente na superluta? Cara, eu não sei, porque o meu companheiro de treino, que como se fosse meu irmão, o Mason, o cara que luta muito nos treinos, ele lutou a DCC até 88, e ele passou muito sufoco para bater esse peso, sabe? Ficou muito tempo fazendo dieta, foi difícil para ele bater esse peso de 88.
Então ele pretende lutar até 99 no próximo ADCC. Para mim, lutar acima de 99, os caras são muito grandes. Então, tipo assim, se eu fosse lutar focado só em lutar o peso, não seria um problema lutar com os caras grandes. Isso é luta absoluta, né? Mas para Uhum. mim, lutar com caras grandes com chance de me lesionar para luta, para super luta, eu não lutaria. O ideal seria lutar 99, é o que eu quero. Até falei isso, estava falando isso com o meu professor, com o Caio. Mas aí tem o Mason, e tipo, eu não quero lutar com meu companheiro de treino. E no ADCC, É. se você entra para lutar na categoria do seu companheiro de treino, eles vão botar você para lutar com eles na segunda ou na terceira luta, sei lá. Acho que não, até a primeira ou segunda luta, se eu não me engano. Então, cara, eu prefiro não lutar até 99 por isso. 88 eu vou estar muito pequeno para lutar contra o Gordon, porque é um cara que agora tá lutando acima de 99. Então eu não sei, sabe? No momento, tipo, se na época o Mason lutar de outra categoria, eu quero lutar até 99 de novo. Uhum. Mas não sei. Vamos ver, de repente, na época eu tô naturalmente mais pesado. E talvez eu possa lutar até acima de 99 e lutar a super luta. Minha vontade é de lutar sim a categoria e a super luta, mas vamos ver. O principal é ganhar essa super luta aí. É o foco, né? O trabalho é a super luta. E Yuri, teve muito, sempre tem, né? Todo depois do ADCC, principalmente nos últimos anos, sempre tem aquele debate. Brasil vai perder a hegemonia do grappling, do jiu-jitsu sem kimono. Dos últimos ADCCs, esse sempre é o tema a ser debatido. E nessa última edição, agora de 2022, foram 3 conquistas do Brasil, né? A sua, do Kainan e a do Dioguinho Reis. Foi o menor número de brasileiros campeões na história da ADCC, enquanto os Estados Unidos teve 5 conquistas. Mas, no geral, o Brasil teve 14 pódios, que é muita coisa ainda. Você mora nos Estados Unidos já há um tempo, né? Você vive esse universo como poucos ali dentro, principalmente porque você é um cara que tem muita característica no no-gi também, você é um dos brasileiros mais vitoriosos. Como você tem visto esse movimento do americano curtindo mais o no-gi, o grappling, o brasileiro, o Brasil aqui, principalmente aqui no Brasil, o pessoal ainda não dá, né, o valor pro no-gi, treina pouco, talvez o pessoal que mora mais nos Estados Unidos acaba acompanhando mais esse ritmo. Como é que você faz um apanhado disso? Cara, eu acho que, tipo assim, é, poderia ter sido o Brasil, poderia ter sido os Estados Unidos. Eu acho sim que os Estados Unidos está em outro nível. Não é mais os Estados Unidos de, sei lá, 8 anos atrás para trás disso. Já com certeza é o maior oponente o maior rival do Brasil, né, nos maiores campeonatos aí de Jiu-Jitsu e Grappling. Mas eu acho que foi nos detalhes, cara. Tipo assim, o que eu quero dizer nos detalhes. Beleza, no 66, ou, perdão, no 77, né? O Cade ganhou do Mika, ganhou bem, parece. Eu tava ainda ali no. Já tava começando a aquecer pro absoluto já. Então não olhei muito, não prestei muita atenção, mas parece que ganhou bem. Mas eu acho que o Mika também poderia ter ganho dele, entendeu? Tipo assim, é uma luta que Uhum. talvez numa outra final poderia ser diferente. Talvez o Cade pode ganhar a próxima e na outra o Mika pode ganhar. O nível ali, eles estão no nível bem parelhos. E na categoria de cima, mesma coisa, né? O rapaz que ganhou mandou muito bem, teve uma performance muito boa, mas fez a final com Bodoni, o né? Hulk. Exatamente. Mas fez uma final com o Hulk que também é um cara muito duro e poderia também ter ganhado a luta, sabe? Às vezes é uma coisa, sei lá, não, não dá para desmerecer o campeão, mas também não dá para falar assim, os Estados Unidos como é, tipo assim, as finais eram contra brasileiros e a gente sabe, né, que no esporte um dia você ganha, outro dia você perde e os detalhes fazem a diferença. Então acho que o Brasil ainda está ali em cima, né? Se você for olhar o ranking total, o pódio total de contar os terceiros lugares, tudo, o Brasil ainda está ali. E eu acho que é nos detalhes, sabe? Da próxima vez, talvez seja do outro lado, talvez os detalhes pesem pro lado dos brasileiros, entendeu? Mas eu acho sim que a longo prazo a gente precisa de mais apoio, assim, mais informação. Acho que as competições internacionais principais sendo fora do Brasil, isso é uma coisa que pesa muito também nos Estados Unidos. Se o cara quiser lutar todo final de semana, ele luta todo final de semana, entendeu? O cara que tá
chegando na preta, tá precisando pegar experiência, lutar tudo e tal, quer correr atrás, ele luta todo final de semana. No Brasil, não sei, cara, se tem todo final de semana campeonato. Acredito que não. Tem bastante comparado com qualquer outro lugar do mundo. Mas você vê, os Estados Unidos já tá passando, né? Em termos de É, campeonato. Eu lembro que quando eu cresci, quando eu era moleque treinando, não era assim, pô. Era completamente oposto, né? No Brasil, que você competia com mais constância. O Mundial era no Brasil, tudo, assim, os campeonatos principais eram lá. Mas eu acho que, tipo assim, se você for olhar também, quem está dando aula para os americanos, né? Se você for brasileiro. tirar se você for tirar o Danaher, que é um professor americano em si, que aprendeu de brasileiro, mas é um professor americano, todos os outros professores ali, a maioria eles vêm de brasileiros, vêm de professores brasileiros, os atletas vêm de professores brasileiros. Então acho que ainda é Brasil, no final das contas ainda é Brasil, entendeu? Mas, assim, não dá para subestimar. Com certeza, os Estados Unidos tá num lugar, num patamar bem maior do que nunca, né? No passado, nunca teve num lugar assim tão bom. E eu acho que a gente tem que correr atrás aí para reverter essa situação no próximo ADCC. No que depender de mim, vou dar o meu melhor, pode ter certeza disso. Você é um dos que estão ali puxando a fila. E foi legal esse ponto que você falou, né, dos brasileiros que são os professores, e também a maioria dos competidores brasileiros de alto nível estão nos Estados Unidos, né, ou ali na Europa, em algum lugar, porque o pessoal que compete no mais alto nível, seja gui ou no gui, estão fora do país. Então, os brasileiros estão bebendo dessa fonte de informação, de tecnologia, né? Que o Gordon até deu uma declaração recente falando que o Brasil vai ficar para trás porque aqui os brasileiros não têm acesso à tecnologia assim, financeira, que um vídeo dele custa US$ 250 e tal. É, Mas a maioria dos brasileiros que competem nesse nível é você, o Kainan, o André Galvão, o Mika tá aqui, Mika, Dioguinho, mas assim, sempre estão intercâmbio com o Cyborg na Fight Sport e entre outros, né? Então, a competição ainda vai ser é, acirrada. realmente esse negócio da tecnologia tem uma verdade por trás disso, mas também tem Uhum. uma verdade que ele estava querendo promover o próprio vídeo dele. Também tem essa Deu verdade curto. também, mas assim, também não foi só promoção, tem sim a sua verdade atrás disso, a gente tem que correr atrás da informação, né? Não pode subestimar e achar que Brasil é só Brasil, não, a gente tem que correr atrás e conquistar lá. Uhum. Né? Agora, no caso, como eles ganharam mais medalhas, temos que reconquistar nosso Esse primeiro pódio lugar de ouro, né? exatamente. E Yuri, para a gente poder começar aqui a entrar na nossa reta final de bate-papo, a última perguntinha do ADCC é sobre a estrutura. Foi um evento grandioso, o Monjacin, antes mesmo do evento, ele promoveu muito isso, que seria o maior ADCC da história, a maior edição. Comparado aos últimos anos, o ADCC sempre teve esse glamour, mas assim, você via que a estrutura era ali, um tatame, tinha o pódio, algumas coisas de iluminação, mas dessa vez foi algo assim, impecável, né? Para quem assistiu, pelo menos através do Flow Grappling, viu, eu conversei com alguns atletas que tiveram também lá, falaram que foi coisa assim de outro patamar, outro nível, e a sua experiência, que já participou de outros eventos, foi realmente a maior edição, subiu o sarrafo bastante. Foi incrível, cara. Foi uma coisa de louco mesmo. Eu nunca vi assim tanta gente no campeonato de jiu-jitsu, assim, o nível, né, toda a estrutura em si, tipo, de palco. Botaram o Bruce Buffer, botaram aquela mulher lá do Pride que anunciava os nomes, né? Tudo assim, tipo, tinha até fogo saindo no palco lá quando você entrava dentro da área para lutar. Eu acho que, tipo, em termos de iluminação também, assim, não tinha nada a dever, assim, nessa parte, até de stand de marcas de jiu-jitsu, assim, tinha uma sala só com stands, assim, realmente foi uma estrutura diferenciada dos outros eventos de grappling, nunca vi nada igual, assim, é algo que é legal, né, porque motiva até as próximas gerações a quererem estar mais ainda no ADCC, né, prestigia mais ainda o evento, traz mais valor. Então, foi muito legal fazer parte desse evento e ser campeão, né? Melhor ainda quando você tem de fazer parte, ser campeão. Fez valer mais ainda.
E da segunda coisa mais importante ali, né? Que era a super luta que todo mundo tava esperando, aí vem o absoluto e você deixou Exato. seu nome ali registrado. Yuri, para a gente poder encerrar, você também há algum tempo vem fazendo a transição para o MMA, né? Você tem contrato com o One Championship na Ásia. Não, mais não, não tenho mais Ah, não. não tem mais não? Não, saí. E como é que tá essa questão do MMA na sua carreira? Então, cara, quando eu saí do One, eu não concordava com algumas coisas assim da organização. Não acho que eles tinham as melhores intenções comigo, da maneira que eles me ofereceram as lutas em cima da hora. Enfim, várias coisas que não vale nem a pena entrar nisso aí agora. Mas eu pedi para me tirarem do contrato, porque eu queria lutar por outra organização. Mas nisso já estava ali chegando perto de começar o camp para a DCC. E aí eu acabei botando numa pausa, porque eu iria ter que dedicar aquele tempo ali ao grappling mesmo, não ia dar para me treinar MMA. Mas eu falei com outros eventos, cara. Inclusive, não tem nada certo, mas eu falei com o Habib do evento dele, do Eagle UFC. Tenho vontade de lutar, acho uma organização, pô, super profissional, assim, tá mandando muito bem, apesar de ele estar tá começando com esse evento, você vê que eles estão mandando muito bem. E eu tenho vontade de lutar MMA, é um projeto, assim, separado, assim, uma coisa a mais que eu tenho vontade de conquistar, assim, né? Um cinturão de um evento grande, assim, uma coisa, um desafio pessoal mesmo meu, que eu tenho desde Uhum. pequeno. E é uma coisa que eu vou agora botar um tempo, pretendo lutar esse ano que vem aí pelo menos umas 3 lutas, vamos ver, tudo dando certo, mas com certeza eu quero lutar MMA, quero ainda fazer barulho no mundo do MMA, sim, paralelamente aí com foco nessa super luta e talvez em algumas super lutas também até o próximo ADCC. Vamos ver como é que vai ser. E você gostou da experiência ali de trocar soco? Porque sempre o lutador de jiu-jitsu treina muito, né? Compete a vida toda o jiu-jitsu e quando vai para MMA tem aquela do soco na cara, chute. Como é que foi essa experiência? Então, eu já sempre procurei desafio, né? Agora, assim, você vê muito cara do jiu-jitsu luta só de kimono, aí tem uns caras que às vezes vão se arriscam sem kimono. Sempre lutei nos dois. Eu tive a chance de lutar aquele combo de jiu-jitsu lá que tem tapa. Eu fui chamado 2 semanas antes, fui lá e lutei. Em 2016 eu ia estrear no MMA, então acabei treinando um ano na AKA, acabou que não rolou. Operei o joelho, e também quando voltei já era ADCC e mais não sei o que lá, o que, Jiu-Jitsu, então acabei, por causa de patrocínio, tendo que voltar. Mas assim, sempre fiz sparring, sempre gostei mesmo de artes marciais, tanto trocação quanto wrestling, judô, jiu-jitsu. Eu sempre admirei muito artes marciais, assim, no geral, me considero um competidor por natureza. E com certeza, cara, eu ainda tenho muita coisa para fazer no MMA, entendeu? Minha primeira luta me deram contra o cara que era ranking número 2 na China, com 16 lutas profissionais e 14 vitórias. A minha segunda luta me deram contra o cara do Daguestão, que eram 7 lutas é, e 7 vitórias. E se você olhar as duas lutas e falar que eu perdi. Tipo assim, você pode falar até que, no seu ponto de vista, eu posso até ter perdido, mas muita gente também ganhei. Na primeira luta, por exemplo, eu acho que eu ganhei o primeiro e terceiro round. A organização falou assim: não, não, não. Mas aqui a gente não julga por round. Aqui a gente julga por quem chegou mais perto de acabar com a luta. E no segundo round eu tomei um knockdown. Né? Então eu falei, beleza. Então, assim que ele julga. Aí chegou na segunda luta, eu quebrei o braço do cara, o cara começou a gritar, que era para ser uma finalização verbal. Você pode botar aí na tatame, pega a luta Uhum. e bota lá, você vai ver o cara grita quando eu dou armlock nele. Porra, mais perto daquela luta de acabar a luta não tinha. Né? Eu botei ele para baixo no segundo round, dominei por cima a luta toda. Ele não me deu um soco, nada que. Eu tava correndo no terminal para pegar o voo 10 horas depois da luta. Entendeu? Eu poderia ter lutado de novo. Então, assim, eu acho que para os desafios que ele me deram, muita gente pega um cara desse duro na sétima, oitava luta, tem um empresário ali para administrar e para jogar um cara desse só lá na frente. Então já me jogaram direto no Shark Tank, né? Já me É, jogaram no caldeirão da camarões, bruxa né? direto. E, porra, eu acho que isso para mim, cara, a longo prazo isso foi uma coisa boa, sabe? Eu não É, vejo um, uma coisa negativa. Eu acho que, como eu falei, eu quero lutar mais MMA, então para mim isso foi uma ótima coisa, assim, pro meu futuro no MMA.
você viu que o seu nível é alto, né? Apesar de você estar começando na modalidade ali, profissionalmente, mas seu nível já está bem alto, né? Apesar da derrota ali, que é o que você falou, foi controverso, então poderia ter ido para qualquer um dos lados. Você vê que você pode seguir nesse rumo, né? Eu tenho certeza que, tipo assim, se eu, se eu tiver uma carreira onde eu posso pegar 2 ou 3 oponentes, igual todo mundo faz, que é do nível proporcional ao meu, em comparação à minha Uhum. experiência, com certeza, se eu pegasse esses 2 caras que eu lutei, eu faria ainda melhor ainda com eles. Isso não tem nenhuma sombra de dúvida. Com certeza. Yuri, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Você está aí curtindo suas férias, mas tirou um tempinho aqui para conversar conosco. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo título no ADCC, o terceiro, agora o primeiro absoluto. E que, cara, em 2024 você faça uma grande luta e nós até lá vamos nos falar bastante ainda antes dessa super luta. A gente faz uma Pô, outra valeu, entrevista. valeu, Iago. Valeu, obrigado você aí, obrigado a Tatame pela oportunidade de falar aí, de falar um pouco sobre a minha performance na DCC, falar um pouco da minha carreira. Obrigado aí também você pelo seu tempo também, e vai ser uma honra falar com você de novo aí, vai ser um prazer. O Tatame sempre me tratou com o maior carinho e maior respeito, então é a mesma coisa da minha parte. Valeu? Obrigadão. Se cuida, a gente se fala em breve. Valeu, amigo. Tamo junto, cara. Abração. Valeu. Pessoal que nos assistiu aqui, muito obrigado. Não deixem de se inscrever aqui nas redes sociais da Tatame, aqui no YouTube. Ativem o sininho também nos outros canais da Tatame, no nosso site. Fiquem ligados para toda a cobertura de Jiu-Jitsu e MMA sempre. Forte abraço a todos, pessoal. Até a próxima.